todos por todos é uma frase que vamos ouvindo ao longo destas semanas, a afirmar que, de facto, como dizia o Papa Francisco, com outras palavras, estamos todos no mesmo barco e ninguém se salva sozinho. E nestas conversas na Eclésia trazemos o tema do trabalho e dos trabalhadores para a conversa com Américo Monteiro, coordenador da Liga Operária Católica Movimento de Trabalhadores Cristãos, e Solange Pereira, coordenadora da Juventude Operária Católica. Obrigado por estarem nestas conversas na Eclésia. Começava por pedir que partilhassem connosco de que forma é que se vão apercebendo que o trabalho está a ser redescoberto, não só pela circunstância de ser realizado a partir da nossa casa, não é? Da casa de cada um, mas também com novas ligações, com novos envolvimentos, seja familiares, seja até no tempo, e se tivermos o 1º de Maio no horizonte, temos essa reivindicação mais do que justa da elaboração de 8 horas. Estamos agora a caminhar para a elaboração contínua, será? Eu posso partilhar um bocadinho aquilo que nos tem chegado relativamente à JOC. Muitos dos nossos militantes estão a trabalhar a partir de casa. Achamos que esse trabalhar a partir de casa, lá está, pode ter as suas vantagens e pode ter as suas desvantagens. Tem a sua vantagem relativamente à flexibilidade que a maior parte deles tem relativamente ao trabalho, mas depois, como dizia, tem a parte em que, havendo esta flexibilidade, a maior parte das empresas não percebe que, apesar deste confinamento e apesar deste teletrabalho, as pessoas continuam a ter as suas vidas e as suas coisas para fazer. E então existe um trabalho contínuo, um trabalho que se resume a telefonemas e e-mails recebidos fora da sua hora de trabalho, reuniões tardias, e acaba por ser muito estressante para estes jovens, neste caso, o facto de não haver um horário fixo para eles trabalharem. E existe aqui então estas duas vertentes, a possibilidade desta flexibilidade, mas depois, em contrapartida, ao facto das empresas não respeitarem os horários de trabalho, e ser aqui um trabalho contínuo, que às vezes às 10 da noite estão as pessoas a ter reuniões, e que isto também é um facto de muitos jovens e muitos trabalhadores também terem filhos, que também aqui, com os filhos em casa, estar a trabalhar em teletrabalho, também acaba por dificultar os horários também de trabalho das pessoas e terem que se adaptar a esta realidade de estarmos todos em casa. Uhum. Então, um bom dia para vocês, uma saudação especial para a Solange, já não nos víamos há uns tempos, também por causa destas coisas do Covid-19, e através dela saudar todos os jovens trabalhadores e aos membros da JOC em especial. Claro que desta situação do coronavírus resultará, portanto, uma grande crise para o mundo do trabalho. Vão acontecer mudanças profundas, serão positivas algumas, mas serão muitas negativas. Claro que dependerá muito, ou será consoante as políticas aplicadas a partir desta situação e a influência que as organizações dos trabalhadores consigam propor, exigir, defender e lutar. Quanto à questão do trabalho à distância, portanto, o teletrabalho, era um tipo de trabalho que vinha evoluindo na sociedade, mas de uma forma ainda um pouco lenta. Com esta situação que hoje vivemos, abruptamente, digamos, muitos trabalhadores foram lançados para esse tipo de trabalho. Por um lado, ainda bem,
permite que uma parte da sociedade continue a trabalhar, a produzir, a desenvolver a sua profissão. Por outro lado, detectou-se ou confirmou-se a falta de meios a uma grande parte da sociedade, no caso, por exemplo, de filhos que não têm meios para assistir às aulas, etc., que se vão resolvendo, mas ainda há muitas carências nesse ponto. E também os desafios que este novo tipo de trabalho vai trazer. Se as pessoas foram trabalhar para casa em teletrabalho, alguma vez se perguntou se as pessoas têm condições em casa para trabalhar nesta forma? Ou a empresa tem alguma preocupação ou alguma responsabilidade para que o trabalhador em casa tenha condições para trabalhar? Porque uma grande maioria de trabalhadores vivem em pequenos apartamentos. Eu conheço uma situação de pessoas que estão, 4 jovens, portanto 2 casais, a trabalhar num apartamento T1 e, portanto, porque era a forma de estarem longe de pais ou parentes idosos e não haver riscos de contágio nas atuais circunstâncias. Ora, isto em termos de futuro vai nos trazer grandes desafios, porque vai haver, por um lado, a perspectiva de explorar esta situação, torná-la mais rentável. Pelo outro, haverá muito falta de condições das famílias, dos trabalhadores para colaborar nesse sentido, trabalharem a partir de casa. Existe também dos trabalhadores um grande desafio que é criarem as suas próprias regras, as suas próprias exigências, onde tenham espaço para a família, separado do trabalho, onde tenham espaço para o desporto, desenvolver a sua condição física. Portanto, será uma exigência muito pessoal para que o futuro do trabalho não seja mais massificado e prejudicial à própria saúde das pessoas, mas seja um ganho para as pessoas e para a sociedade, aquele que tiver mesmo que se aplicar. O risco da elaboração contínua é real, na vossa opinião? Eu penso que nesta altura isso coloca-se mais porque, digamos, estas coisas foram feitas de forma abrupta, não é? E, portanto, haverá pessoas com menos condições em casa, com falta de tempo, digamos assim, para acudir eventualmente a algum familiar e acudir ao seu trabalho e, portanto, passa a estar sempre em trabalho e sempre com esses cuidados, porventura, cuidados familiares. Num futuro, isso não poderá ser, porque isso arruína a qualidade de vida das pessoas e as condições de vida e de saúde das pessoas. Portanto, num futuro passado ou ultrapassado este primeiro impacto da doença, desta epidemia que veio em cima das pessoas e dos países, temos que repensar muito desta situação do teletrabalho para que o que se realizar, e porventura vai se realizar muito mais do que antes, mas que seja com condições, com direitos, com exigências que têm que ser colocadas, e as pessoas têm que se organizar para isso, para terem mais capacidade de reivindicar aquilo a que têm direito. Há de facto um novo enquadramento, até legal, de todas estas circunstâncias, que será um desafio, sobretudo para os jovens, acredito, Solange. Sim, nós sabemos que todo este panorama que nós estamos a passar neste momento no nosso país e no mundo, como o Américo dizia, vai ter algumas consequências muito más e vai ter algumas consequências positivas também para o mundo do trabalho. Sabemos que daqui vai surgir uma grande evolução tecnológica. Nós já tínhamos e nós já temos vindo a perceber esta evolução, mas acho que a partir desta pandemia esta evolução tecnológica vai ser muito maior. Em relação ao trabalho,
a maior parte das pessoas, derivada a esta evolução tecnológica, vai ter uma grande flexibilidade do trabalho e que isto pode ter até as suas questões positivas. Vamos assistir, de certeza absoluta, com esta flexibilidade do trabalho, a uma diminuição da necessidade da deslocação, porque se nós estamos em teletrabalho e se esta evolução tecnológica existir, nós vamos ter que nos deslocar muito menos para os nossos locais de trabalho, e esta evolução vai acontecer de certeza. Mas como o Américo dizia, não podemos deixar que esta evolução interfira na dignidade de cada trabalhador, porque sabemos que agora estamos a passar por este momento e que isto é necessário e que este teletrabalho é necessário, mas daqui a 2 ou 3 anos este teletrabalho pode acontecer e também pode ser uma boa perspectiva para algumas empresas e para alguns trabalhadores, mas não podemos deixar que este teletrabalho invada a dignidade dos trabalhadores e que impeça os trabalhadores de fazer a sua vida normal, de ter os seus horários normais, porque aquilo pelo qual nós lutamos é a dignidade do trabalhador. Portanto, se nós começarmos a sentir que esta evolução tecnológica não está a trazer ao trabalhador aquilo que ele merece, então aí vai ser mesmo uma catástrofe a nível do trabalho, não só no nosso país, mas também no mundo. Uhum. E de facto, os números sobre a pandemia, enfim, nós vamos conhecendo dia a dia, sabendo que pode haver imprecisões aqui e ali, mas as imprecisões ou as incertezas serão muito maiores nos números do desemprego e no que a diminuição de rendimentos e a redução do trabalho está a afetar mulheres e homens em Portugal. Como é que acompanham essa situação e, sobretudo, como é que prevêem que Portugal fique com esta pandemia no que diz respeito ao desemprego? Nós temos, claro que são números largos, não é? Não são precisos, mas se juntarmos os trabalhadores que estão no desemprego, aqueles que, por ser dos mais precários, porventura, nem desemprego terão, perderam o emprego e não têm grandes soluções para a vida deles. E aqueles que estão na layoff, que, portanto, à partida serão prejudicados em uma parte do seu salário, nós temos aqui já mais de 2 milhões de trabalhadores implicados neste problema e nesta perda de direitos, de regalias, de condições, devido à situação que nós sabemos. Não quer dizer que seja só devido a essa situação, porque, de facto, esta questão de pandemia que vivemos vem demonstrar que, por exemplo, em termos de precariedade, os números e a situação era bem mais grave do que os números mais altos que eram lançados para a discussão sobre a questão da precariedade. E, portanto, ao estarem englobados, vamos avançar com um número, não é muito preciso, mas à volta de 2 milhões de trabalhadores. Isso implica muita mais gente se formos a contar com as famílias, com as suas famílias, com as suas vivências, que vão ser, digamos, mais diretamente prejudicados por esta situação. E descobrimos também aqui que grande número das empresas portuguesas trabalham muito no fio da navalha, que é sem estar preparadas ou sem ter suporte para qualquer imprevisto. Ao fim do primeiro mês, em que só cerca de 15 dias as empresas estiveram paradas,
já quase todas se lamentam que não há condições para pagar salários. Ora, isso demonstra também, digamos, a situação, o estarmos aqui a viver sempre no fio da navalha, de não ter, digamos, um plafond, as empresas não estarem preparadas para qualquer imprevisto que surja. E assim sendo, são com frequência prisioneiros dos intermediários, etc. Nós, ainda ontem ouvia uma pessoa que dizia que, de facto, esta coisa de várias empresas estarem a converter a sua produção para a questão das máscaras e material de proteção, mas que havia gente a propor-lhes o trabalho e a produção, mas a um preço que às vezes não paga a própria produção, não paga o material e o trabalho para a produção. Quer dizer que há aqui desafios que, em termos de futuro, são muito importantes e é importante encontrar respostas para, em situação normal, haver prevenção para que se possa encarar, não estou a dizer um problema como este, porque este ninguém esperava e é de facto um problema muito sério para a saúde das pessoas e para a economia, mas tem que as empresas e as pessoas terem possibilidade de estar mais preparadas para os imprevistos, mais ou menos que sejam resolúveis num curto espaço de tempo. E demonstraram que nem para isso estão preparadas. Mas isso, Américo Monteiro, isso iria exigir que acumulassem mais as empresas, ou mostra que elas estão muito dependentes das empresas, enfim, do exercício corrente, do pagamento de fornecedores, do pagamento a partir do escoamento dos seus produtos? Não, criou-se uma certa cultura de produção que a empresa, por exemplo, os intermediários não têm que ter armazéns, forma de reorganização, forma de armazenamento das coisas, etc. É a própria empresa que é exigido tudo, por exemplo, não é? Estou a falar das pequenas empresas de confecção e de pequenas o calçado, etc., que há uma exigência, não é? Em que há gente pelo meio a ganhar bom dinheiro, não é? E que não se cuida também que as empresas tenham um rendimento suficiente. Eu comentava até com algumas pessoas, então como é que as empresas estão tão mal se daqui a 2 meses tinham que pagar o subsídio de férias, não é? Como é que não têm agora já para pagar um mês? Portanto, alguma coisa aqui tem que ser feito de exigência, ou então há aqui alguma inverdade que é necessário clarificar. Porque, porventura, haverá investimentos, não na própria empresa. Não quero dizer que é toda a gente assim. Quero dizer que muita gente trabalhará no fio da navalha, com pouco lucro, pouca margem de lucro, e depois, numa situação mais de emergência, estamos nestas situações, não é? E o próprio pagamento às empresas, mas alguns empresários queixam-se disso, e os pagamentos às empresas, até pagamento do Estado, se vão atrasando também. Sim, isso é o eterno problema, porque ganha-se dinheiro com o dinheiro, não é? E, portanto, quem tem o dinheiro no seu lado ganha mais sempre do que quem está à espera de o receber. E, portanto, isso acho que deve haver regras de exigência ao próprio Estado. É claro que dirão do Estado, já melhorámos muito isto durante estes últimos anos, mas no fundo não resolveram, porque continua a haver esses débitos, esses atrasos que causam muita dificuldade às empresas e causam dificuldade aos trabalhadores que vivem consoante, digamos, o desenvolvimento e as condições da empresa. Solange, como é que é possível dizer, nas circunstâncias atuais, dizer a quem está a terminar um curso superior ou a quem procura um posto de trabalho, como é que se pode alimentar esse sonho? Eu penso que neste momento é um bocadinho difícil alimentar esse sonho. Relativamente ao panorama que
que nós estamos a viver, mas também ao panorama que nós já vivíamos. Nós sabemos que aquilo que está a acontecer já vinha a acontecer há algum tempo, e que pelo lado do governo não tem dado assim muito ouvido às organizações de trabalhadores e aos movimentos que lutam pelos direitos dos trabalhadores, porque nós sabemos que aquilo que está a acontecer agora já tem vindo a acontecer há algum tempo, e isto foi só um agravo. Foi com esta situação de pandemia, estas situações agravaram-se. Eu sou sincera, se eu neste momento estivesse à procura do meu primeiro emprego, ou se estivesse a sair da faculdade, não ia ver um futuro muito, muito risonho para mim, porque nós sabemos que a maior parte dos jovens trabalhadores em Portugal vivem com contratos precários, com vínculo de trabalho precário, e esta situação pandémica, como dizia, é a precariedade notória que está por trás de centenas de despedimentos de jovens trabalhadores. Nós sabemos de situações de jovens que estão a trabalhar para empresas de trabalho temporário e que, neste momento, se viram despedidos das empresas onde estavam a trabalhar, porque a empresa não consegue suportar o seu salário, e claro que esses são os primeiros a serem despedidos, porque têm um vínculo de trabalho precário. E isto gera nestes jovens trabalhadores uma incerteza em relação ao futuro, medo, ansiedade, porque, pronto, como é que nós, enquanto jovens, a ganhar o salário mínimo, vendo-nos ser despedidos ou então em regime de layoff, em que pronto, nós sabemos que os nossos rendimentos acabam por não ser os mesmos, como é que nós, enquanto jovens, e não só os jovens, os outros trabalhadores, como é que nós conseguimos suportar as nossas despesas pessoais, porque todos nós temos contas para pagar, todos nós temos casa, luz, água e etc. Como o Américo falava há bocado, acho que este surto pandémico do Covid-19 veio também colocar à tona muitas pessoas que vivem ali mesmo no limite, porque quer dizer, como é que nós com o ordenado mínimo, é sempre a mesma situação, conseguimos pagar uma casa, pagar luz, pagar tudo, e então nesta situação de desemprego ainda pior, principalmente para nós jovens que queremos começar a construir uma vida profissional e uma vida pessoal, e que não vemos um futuro risonho, pelo menos para este ano, e esperamos que não se arraste mais estas situações. E como dizia também o Américo Monteiro, experimentam que de facto a precariedade era muito mais acentuada do que os dados conhecidos. Sim, a questão é esta, é que nós já temos vindo a reclamar sistematicamente e a dar voz a estas situações de desemprego, de trabalho precário, dos falsos recibos verdes, das horas extras que não são pagas, da conciliação família-trabalho que a maior parte dos trabalhadores não o consegue fazer, enquanto associações de trabalhadores e movimentos que lutam pelos direitos dos trabalhadores, nós já temos vindo a falar disto e há muito tempo. E isto só veio colocar à tona aquilo que efetivamente nós andávamos a reclamar e que não nos é dado ouvidos, porque muitas das vezes somos conectados por pronto, queremos fazer mais do que aquilo que se pode, mas pode-se fazer muito mais pelos trabalhadores do nosso país, e isso é a verdade. E como o Américo também dizia, acho que tem que, a partir, isto pode ser aqui um despoltar de umas medidas interventivas também por parte do Estado,
para que se dê voz aos trabalhadores do nosso país. Publicaram os comunicados para o 1º de Maio, os dois movimentos, o Movimento de Trabalhadores Cristãos e a Juventude Operária Católica. Nas atuais circunstâncias, que direitos é necessário, sobretudo, valorizar para os trabalhadores? Bom, o futuro, de facto, como em relação à resposta a esta pandemia, que a cada 8 ou 15 dias tem que ser reavaliada, também não sabemos muito bem em relação ao futuro o que é que será preciso. Nós temos conhecimento de várias situações que eram escusadas a acontecer, falta de respeito. Dizia no princípio a questão de estarmos todos no mesmo barco, e eu acho que isso tem muito de real e muito de necessário, não é? Mas, de facto, não estamos em barcos iguais, não é? E por mais que se venha a conseguir minimizar a situação, os trabalhadores serão os que vão ter mais dificuldades e que vão pagar grande parte desta crise em que nos encontramos. E, portanto, há situações que é evidente que são necessários melhores salários, e nós, nos tempos em que vivíamos, quem vive, por exemplo, nas grandes cidades, grandes metrópoles, tem dificuldade no acesso à habitação, o encontrar espaços para viver minimamente acessíveis para depois os empregos que desenvolvem em termos de deslocações, etc. Isso, estávamos já em situação difícil. É evidente que esta perda de rendimentos e porventura até de emprego vem acentuar esta questão. A Solange, e respondendo à sua pergunta, falava na questão dos trabalhadores, dos jovens licenciados à procura de emprego e que não conseguem emprego e tal, mas há muitas centenas de milhares de jovens que não são licenciados, que estarão ou em escolas de formação ou a iniciar os seus empregos, com muita precariedade, e que serão das principais vítimas nos próximos tempos. Quer dizer, admitamos que vai haver alguma procura de trabalhadores nas áreas informáticas, nas áreas técnicas de determinada exigência, e irá haver muita mais dificuldade para aqueles trabalhadores que não conseguiram aptidões, não conseguiram chegar a esse âmbito de formação. E, portanto, esses trabalhadores, não é, os que estão, digamos, os mais das periferias, em sentido figurado, os menos preparados, os com menos condições para enfrentar as dificuldades que aí vêm, vão precisar de muito apoio e vão precisar de fácil acesso a subsídios de desemprego, e vão precisar de mais formação, e vão precisar de apoios, porventura, na criação de emprego ou no acesso a novos empregos. Há muita coisa aqui que vai ter que surgir, não quer dizer que seja de novo, mas com maior facilidade de acesso, porque senão as dificuldades vão ser muitas. Se começarmos a medir os mesmos parâmetros que hoje se tem para o acesso a alguns direitos, vai haver muita gente a ficar de fora, como já estava muita gente fora do subsídio de desemprego, por exemplo, que não tinha acesso ao subsídio social subsequente, não é? Ao subsídio subsequente de desemprego. Portanto, quer dizer que vai haver aqui muita gente que ou as coisas se flexibilizam um pouco mais, ou vai haver muita gente que vai ter muita dificuldade em ter alguma dignidade de vida nestes próximos tempos, que eu penso que vão ser de muita carência e de muita dificuldade para os trabalhadores. E são essas as preocupações que
é com essas preocupações que vivem este 1º de Maio? Se falo eu já, depois fala a Solange. Sim. Claro que este 1º de Maio, na minha perspectiva, será muito diferente. O conteúdo, a importância, o interesse das pessoas se sensibilizarem para os valores deste Dia Internacional dos Trabalhadores são os mesmos, ou serão acentuados por esta necessidade maior. Mas o que eu acho é que devemos tentar ajudar as pessoas a perceber que, nesta altura, a solidariedade entre as pessoas, a solidariedade entre os trabalhadores vai ter que ser até à medula. Não podem ficar a olhar para os outros, para lucrar da intervenção dos outros, da mobilização dos outros, para terem também os seus direitos, etc. Toda a gente vai ter que se empenhar. E se esta sociedade se esta situação que vivemos atualmente na sociedade trouxer alterações, eu gostaria muito que uma delas fosse essa mesmo, o sentido da solidariedade. Imaginemos que agora, no encerramento de empresas, etc., algumas delas não trataram dos papéis como deve ser, as pessoas não sabem em casa se estão de layoff, se estão desempregadas, como é que estão. Ora, tem que ser os seus companheiros de trabalho, aqueles mais próximos, que no futuro vão ter que ser solidários, dar a cara, dizer, ele trabalhava comigo, essa pessoa tem direitos porque já trabalhava há tanto tempo, temos que ter as coisas mais legais para que não seja sempre esta situação de falta de cuidado para com as pessoas. Solange, como é que a JOC vive este 1º de Maio? Eu acho que este 1º de Maio, sendo assim diferente também para a JOC, porque pronto, não vamos para a rua, não vamos gritar, não vamos fazer as coisas que nós costumávamos fazer todos os anos. Acho que este 1º de Maio vai servir mesmo para sabermos se estamos mesmo todos juntos e se estamos mesmo a lutar todos pelos direitos dos trabalhadores. Porque sendo uma coisa diferente, sendo uma coisa mais interativa, mais redes sociais, acho que aqui é que vamos ver quem é que está do lado dos trabalhadores e quem é que não está, porque é uma dinâmica completamente diferente, porque ir para a rua, manifestar, toda a gente vai, toda a gente tem vontade. Agora, estar deste lado e através de uma rede social reivindicarmos, postarmos no Facebook, no Instagram, pronto, e não é para todos, só mesmo para quem tem vontade e para quem acha que é isto que devemos fazer e é esta a nossa essência. Aquilo que nós queremos fazer, lá está, é através da nossa rede social e através da página que nós criamos, tentarmos levar ao maior número de pessoas a reflexão que nós fizemos para este 1º de Maio, que apesar de tudo os nossos jovens envolveram-se numa reflexão sobre a produtividade e sobre a dignidade dos trabalhadores no seu local de trabalho, e queremos lutar por aquilo que sempre lutamos e por aquilo que acreditamos, valorizar o trabalhador no seu local de trabalho. E como o Américo estava a dizer também, acho que esta pandemia vai servir, e esperamos nós, para uma maior solidariedade entre todos, também para uma maior empatia com a pessoa que está ao nosso lado, não só a nível do trabalho, mas também a nível da vida, saber se o nosso vizinho está bem, saber se o nosso vizinho precisa de alguma coisa, se está a passar por alguma dificuldade. E acho que esta pandemia vai servir para nos ligarmos mais aos outros, para nos conectarmos mais aos outros, porque a nossa vida é tão fugaz, tão rápida, tão estressante, que muitas vezes não olhamos
para a pessoa que mora mesmo ali ao nosso lado e que se calhar está a passar por dificuldades tremendas, mas nós nem sequer damos atenção porque estamos mais preocupados com a nossa vida. E acho que esta pandemia vai servir para nós nos conectarmos mais ao outro, para valorizarmos mais a empatia, a solidariedade, a união, e termos esperança, porque acho que, como dizia o Papa Francisco, a esperança deve ser o ar que o cristão respira. E acho que termos esperança que isto vai passar e que esta situação toda vai melhorar. Sabemos que não irá ser para já, apesar do desconfinamento progressivo, sabemos que iremos viver tempos em que não podemos fazer a nossa vida dita normal, vamos ter que tomar algumas precauções, mas temos que ter esperança que estes trabalhadores, jovens e não jovens, que vão passar por dias melhores, e nós sabemos perfeitamente que a partir daqui muito provavelmente virá uma crise económica que trará ao de cima, como já está a trazer, alguma... não queria dizer esta palavra, mas vai ter que ser porque não me ocorre outra, alguma miséria, alguma fome, que eu acho que isto é o que muita gente está a passar neste momento, fome, e que este tempo vai ser mesmo de vamos todos no mesmo barco e unimos-nos mesmo à séria, ou então vamos todos nos perder um bocadinho. Eu, se me permite, não sei o tempo que ainda dispomos, mas eu penso que nesta situação, eu acho que também há um desafio muito sério que se põe em relação à Igreja, à hierarquia da Igreja, mas à Igreja no seu todo, em termos de futuro. Como vai a Igreja responder a estes anseios dos mais martirizados por esta crise? Eu colocava aqui os trabalhadores, claro. Que contributo da hierarquia, da Igreja, para uma pastoral no mundo do trabalho? Nós sabemos que as dificuldades são muitas em todos os campos, em todos os aspectos, mas acho que não há tempo melhor que este de preparar caminhos. E o desafio é sério, é muito importante que em Igreja, mas isto em termos do apoio da própria Igreja, que respostas vai ter, que reflexão vamos fazer para encontrar as melhores respostas para que os trabalhadores cristãos ou aqueles que não o sendo têm anseios de encontrar respostas para as suas preocupações, e que resposta como Igreja vamos ser capazes de aqui preparar nesta caminhada muito desafiante. Nós na LOC tínhamos para este ano um dos temas prioritários era ao encontro dos que não desistem, e o desafio é que não haja desistências, como a Solange dizia, é o estarmos próximos das pessoas. Uma das coisas que eu tenho dito mais às pessoas é, nós vamos aí pela rua, eu vou pouco, já estou há mais de um mês sem sair de casa, mas outras pessoas que me falam de ocorrências na rua, e que as pessoas quase que se desviam umas das outras e não há muita expressão de uns para os outros e tal. Uma das coisas que não afeta as pessoas é o sorriso. Portanto, pelo menos enquanto não tivermos máscara, o sorriso não faz a doença chegar às pessoas. Eu acho que é fundamental as pessoas sentir que podem sorrir, que podem conversar com a distância da segurança, que podem procurar encontrar respostas para os seus problemas, e a solidariedade aqui surgir. E, portanto, é um desafio às pessoas que querem ser testemunho
dar o seu testemunho de vida, de solidariedade no meio desta situação, mas é também o desafio que à Igreja e a nós todos como Igreja, que resposta seremos capazes de dar para corresponder às necessidades do mundo do trabalho e dos movimentos que estão no mundo do trabalho, ao nível da assistência, etc. Como é que nos vamos preocupar com isto e preparar o caminho neste tempo diferente, que eu espero que desague num tempo de maior comunhão, de maior igreja, digamos assim, em termos de futuro. Mas aí que necessidades é que prevê que surjam? Que presença é necessária? Uma das questões que eu queria aqui significar nesta opinião que expressei é, de facto, a JOC, por exemplo, já não tem assistente nacional há 6 anos ou coisa assim, e o assistente da LOC também termina agora nas férias, não é? Termina o seu percurso, o seu bispo quer que ele volte para a diocese e fez já 2 mandatos, portanto pôs-se ao dispor de continuar mais algum tempo, mas também de voltar à sua diocese. E não é fácil resolver estas coisas, de ter uma pessoa aplicada, conhecedora, que se entregue ao mundo do trabalho na perspectiva de apoiar, de colaborar, de dar o seu contributo aos militantes, aos dirigentes dos movimentos. E, portanto, quando falo da JOC, falo da LOC, falo do MAC e falo da pastoral operária no seu todo, não é? Nós que temos um percurso e uma história de movimentos dos meios operários, do meio do trabalho, dos meios mais carentes de condições e de apoio, muitas vezes não somos correspondidos em que sejam pessoas disponibilizadas e apoiadas para nos dar esse esforço. Claro que temos aqueles que voluntariamente dão muito de si naqueles trabalhos que vamos desenvolvendo, outros nomeados, mas com um imenso trabalho também para fazer, com várias paróquias, etc. E, portanto, este meu apelo e desafio é que se repense as coisas e se encontre respostas para a Igreja em mundo operário corresponder também aos trabalhadores que com certeza também há muito afastamento da Igreja nestes meios e às vezes por coisas que levam-nos a pensar que é por falta de capacidade de resposta nossa para chegarmos mais além e acolhermos mais pessoas e as pessoas se encontrarem e se unirem mais nesta caminhada de valores, dos valores cristãos, da entrega, do testemunho, da solidariedade, do estar ao serviço dos outros. É um desafio que se nos põe, a nós, a todos, à Igreja, em termos de futuro, e nós, como do meio dos trabalhadores, claro que é para este meio que estamos a colocar as questões, não é? Uhum. É, de facto, um desafio muito concreto, que fica também deste tempo de isolamento social e que pode permitir que se reflita sobre ele. Eu ia-vos pedir, nossa conversa já vai longa, de facto, mas ia-vos pedir só mais uma opinião e as propostas que podem surgir de quem tem a liderança dos movimentos da Liga Operária Católica e da Juventude Operária Católica, que é, falando do desconfinamento, do voltarmos progressivamente a retomar, seja as atividades profissionais, seja a vida social. Que papel vai ter aqui que papel vão ter as empresas, que papel vai ter o trabalhador? Porque joga-se sempre uma tensão entre o que é o salvaguardar, enfim, o comportamento que permita a defesa da nossa saúde e da saúde dos outros, e, por outro lado, o retomar atividades que, por vezes, exigem que esse cuidado pela saúde, enfim, não digo que fique em causa, mas que gera, de facto, uma tensão entre as duas situações que pode ser difícil de levar por diante.
Que papel vão ter as empresas e que papel, sobretudo, o trabalhador é chamado a ter neste desconfinamento? Solange, quer começar? Eu acho que é importante falar aqui de uma coisa que depois se calhar já devíamos ter falado, mas esta pergunta pega também um bocadinho por aí. Eu acho que as empresas vão ter que ter aqui, e na questão da saúde e pronto, nas questões mais de higiene e segurança no trabalho, vão ter que ter aqui um papel muito importante e que neste momento, e eu conheço algumas situações, algumas empresas não estão a fazer. Eu sei de um caso muito, muito próximo de uma pessoa que vai trabalhar todos os dias e chega à casa todos os dias com medo que tenha sido infectado porque a empresa não está a tomar as devidas precauções. Não existem máscaras, não existem viseiras, não existe gel, não existe caminhos marcados para umas pessoas saírem e outras entrarem. Pronto, é uma empresa que está a passar um bocadinho pelas normas e não a está a cumprir. E acho que esse será um grande papel das empresas para proteger os trabalhadores, que já deveria ser uma coisa obrigatória, mas que muitas empresas nós sabemos que não respeita a higiene e segurança no trabalho dos seus trabalhadores. E relativamente aos trabalhadores, acho que como estávamos a falar há bocado, vai ter que ser um tempo de solidariedade, de olharmos para o nosso colega do lado e sabermos as suas preocupações e sabermos os seus anseios e aquilo por que ele está a passar. E acho que se os trabalhadores se unirem, mais do que nunca, não só para reivindicar os seus direitos, que têm todo o direito a isso, mas também para perceber, para ajudar, para ter conhecimento dos problemas das pessoas que também trabalham consigo na empresa. Acho que este é um tempo, como nós estávamos a falar, sobretudo de solidariedade e de empatia para com o outro. E depois acho que tem que ser, depois aqui, não só os trabalhadores, mas depois todas as pessoas, tem que ser um tempo de desconfinamento gradual. Eu espero que com o levantar do desconfinamento, as pessoas não comecem todas para aí, a ir para as praias e para os centros comerciais, como nós sabemos que todas as pessoas estão com vontade disso. Esperemos que isso não aconteça, porque nós não estamos em tempo de brincadeiras em termos de saúde e temos que levar isto muito a sério. Este assunto tem que ser mesmo falado com alguma seriedade e não, isto vai passar daqui a uns meses. Não, sabemos que a nossa vida não vai ser normal. Não vamos poder fazer as coisas normais que nós fazíamos da forma que fazíamos, temos que ter alguns cuidados, temos que ter algumas precauções. E depois, relativamente às empresas, como também já falámos, acho que tem que haver aqui efetivamente algumas medidas preventivas para que os seus trabalhadores não sejam prejudicados no meio disto tudo como estão a ser, e acho que as empresas têm que se aplicar mesmo em medidas concretas para valorizar os seus trabalhadores a partir de agora. Eu para mim acho que nesta altura é o desafio maior. Porque nós não estamos educados para isso. Não havia esse problema entre nós do tocar, do mexer, do tocar onde outros tocaram, do confraternizar, não havia esse problema. Portanto, vai ser, ou é o desafio maior que hoje temos pela frente. E depois nós temos uma sociedade envelhecida. Nós temos uma sociedade envelhecida, temos uma igreja envelhecida, temos um movimento envelhecido, no caso da LOC, não é? No caso da JOC, não. Infelizmente, estava num movimento de jovens, não é? Exatamente. Mas, de facto, nós pensávamos,
nós os mais velhos, às vezes com pequenas mazelas, pequenas situações ou pequenas patologias, pequenas questões de saúde, etc., tínhamos uma vida completamente normal, porque sabíamos que com a tecnologia existente, com as condições existentes, a gente ainda tinha uns bons anos de vida pela frente se tudo corresse mais ou menos normal. Damos-nos de repente com uma situação de que as pequenos problemas que nós achávamos que tinha são enormes, porque se formos apanhados podemos correr risco de vida, muitos correrão risco de vida e perderão a vida. E portanto o desafio é enorme, é para eu não ter todos os cuidados para não infectar outro e para não ser infectado por outros. Em termos de... Eu acho que as coisas, de facto, espero que sejam feitas de forma progressiva. Acho que tudo o que implique ajuntamentos de pessoas deve ser evitado e será uma asneira de todo o tamanho acelerar essas situações. E no caso das pessoas do movimento, tenho andado a conversar, precisamos de encontrar aqui algumas ideias simples, as 10 medidas para isto ou as 15 medidas para aquilo, que é, as pessoas vão ter que ter, e isso é fundamental, a oportunidade de sair, praticar as suas caminhadas, o seu desporto, conversar entre si, mas com todos os cuidados, com todas as regras que os tempos de hoje exigem. As pessoas vão ter que fazer esse esforço. Ao não fazer, como é que eu posso exigir na minha empresa, ou numa empresa que eu trabalhasse, que tenha esta e aquela situação de proteção, e portanto as proteções na empresa devem ser da própria empresa e criar todas as condições com todo o rigor para que isso aconteça, e depois eu nos meus comportamentos não fazer nada para que isso seja assim. Eu acho que felizmente temos todos a esperança de que isto seja só por um tempo, que será um tempo enorme, porque cada dia que passa é difícil, mas eu falava ainda ontem com alguns militantes do movimento LOC e lhes dizia, nós como militantes temos que perante as outras pessoas lhes demonstrar que aquelas situações em que as pessoas mais ou menos desistiam e não se empenhavam e nós estávamos empenhados e dávamos o litro e dávamos o testemunho sobre aquela realidade ou dos trabalhadores ou do meio social onde estivéssemos ou na igreja, nós agora temos que continuar a ser isso. Temos que continuar a ser aqueles que dão testemunho, que se aplicam, que se esforçam para, junto dos outros, eles verem que a necessidade é grande. Eu próprio tenho muita dificuldade, estou há um mês e tal em casa e tenho andado a pensar como é que eu me vou educar, porque eu, já devem ter reparado, com muita frequência toco no rosto, é a minha maneira de ser. Como é que eu me vou educar? Reeducar neste caso em relação a estas coisas, sabendo eu que se tocar num espaço, numa coisa que esteja infectada, eu se depois tocar no meu rosto posso ser infectado. Portanto, é uma exigência de todo tamanho, de certeza que para os mais velhos, não é? De certeza que em especial para os mais velhos. Ora, os mais novos têm o problema de infectar, e se forem infectados não será o caso tão grave, mas têm que ter a mesma educação que os outros, porque senão vamos ter problemas muito sérios. E se de facto isto tiver uma segunda vaga de infecção das pessoas em grande número, o país então aí vai passar por situações que serão terríveis para todas as pessoas e para os mais desfavorecidos em particular, que normalmente são os dos meios populares, dos meios de trabalho, etc. De facto, desafios que todos temos que ter presente e de levar por diante. E agradeço-vos muito de terem partilhado aqui na Eclésia as preocupações do mundo do trabalho neste contexto do 1º de maio. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Bom dia e até breve. Até breve. De facto, uma oportunidade de conversar com quem é líder da Juventude Operária Católica e do Movimento de Trabalhadores Cristãos, da Liga Operária Católica, nas conversas na Eclésia, que em cada dia marcam presença aqui no portal de notícias.